A gente fez uma entrevista agora há pouco com a Mariana para falar sobre turismo e a Sônia tocou num ponto que é uma novidade, né? A exigência do teste negativo, do exame negativo de Covid para brasileiro ou estrangeiro entrar no país. A Giovana De Boer explica. Oi, Ronald, uma ótima Oi, tarde Gi. a você, pra Sônia, ao Zaidan, todo mundo escutando a Rádio Bandeirantes. Uma portaria que foi publicada pelo governo federal exige que tanto brasileiros quanto estrangeiros que quiserem entrar no país de avião apresentem um teste PCR com resultado negativo para a Covid-19 assim que embarcar. A medida começa a valer a partir do dia 30 de dezembro. Antes de ser apresentado à companhia aérea, o teste deve ter sido feito a pelo menos 72 horas antes do embarque. A portaria também determina que o viajante assine uma declaração de saúde para concordar com as medidas de prevenção ao coronavírus que deverá seguir enquanto estiver no país. O texto não especifica quais são essas medidas. O viajante que não cumprir essas regras vai estar sujeito a deportação, multas e inabilitação de eventual pedido de refúgio, Ronald. Valeu, Giovana. Ok, tá rolando, vai rolar a partir do dia 30. Ou seja, desde março, quem entrava por aeroportos, portos, de qualquer lugar. Carnaval que bombou aqui. No Carnaval a gente tinha a notícia de um caso, né? Foi exatamente na semana seguinte ao Carnaval, de um caso no Brasil. Mas a gente não tinha ideia de chegaríamos nesse ponto. Mas são 10 meses de nenhuma barreira para ninguém chegou aqui. Pois é, não, nenhuma, inclusive as medidas, quer dizer, para evitar a transmissão, o próprio turista, né, o próprio viajante é que estava respeitando a companhia aérea, mas tomando providências. Se a máscara que comprava era N95, se tinha que levar o próprio álcool gel. Durante a pandemia, eu peguei alguns voos, eu fui para Brasília em maio, fiz um bate e volta e depois uma outra viagem para Brasília também a trabalho, mas os dois aviões, tanto na ida quanto na volta, eles foram lotados e um voo foi da Gol, que não serve comida, etc e tal, e o outro voo foi da Azul, que desce em Viracopos, mas serve comida. E nesse momento as pessoas elas tinham a dúvida, isso era maio, se elas tiravam a máscara ou não, se podia comer, ainda tinha muito elemento para a gente descobrir sobre como se comportar, né? Sobre como se comportar. As companhias aéreas estão investindo aí em higienização das aeronaves, etc, mas realmente o ideal é o teste. Ô Zaidan, demoramos para alguma imposição de barreira, de controle ou de medida de segurança para quem entra no Brasil? As demoras vão se somando umas às outras, né? Inclusive nesse caso aí que a Sônia falou do carnaval, porque já havia alertas, inclusive da imprensa brasileira, dizendo, olha o que está acontecendo, vai chegar. Exatamente. A gente sabia que era uma questão de tempo, Zaidan. E, na verdade, os voos que vêm da Itália, são muitos voos da Itália, principalmente Roma-São Paulo, Milão-São Paulo, vários. E os casos que bombavam na época era na Itália, né? Que é fevereiro, principalmente no norte da Itália, que é o voo de Milão. Tem vários aqui, e não só voos diretos, mas também voos com conexão. Brasil e a Itália, quer dizer, viagem quando o brasileiro vai para a Europa, ele vai para Portugal, vai para a Itália muito e chegou aqui, nossa senhora, aí foi, para espalhar foi rapidinho. Tem uma esquisitice aí na exigência que o viajante deve assinar ali um documento dizendo que concorda com as medidas adotadas aqui, que vai cumpri-las. Mas não diz quais são as medidas. Aí tem que ler um jornal para saber? Ouvir a rádio. E mesmo assim ele vai ficar em dúvida, né? Vai depender de onde ele está. E tem que pagar. Porque dependendo de onde ele sintonizar, ler ou ver, pode ser que venha uma instrução para ele não usar nada. Né? Por exemplo, vocês aí estão sob restrições que aqui não existem. Não é? E aqui, por outro lado, há restrições que aí não existem. Então, é preciso saber para onde ele vai, né? Porque as medidas são regionais ou até municipais, né? Um exemplo para vocês, se eu for para a França, na volta, por exemplo, na França eu tenho o exame grátis. Aqui não. Aqui eu vou pagar. O PCR é caro. A não ser que você... Tem que agendar, etc e tal. A não ser que você
desenvolva algum sintoma, vá ao hospital, o seu plano de saúde seja acionado. Então tem todo um processo. Todo um a não trâmite. ser pagar, efetivamente, como você disse. Se não, é pagar. cash. É. Mas já inclui no preço da passagem, porque o exame caro. Necessário, mais caro. Aliás, a gente não vê a hora desses exames começarem a baratear, né? Aliás, testar a população em massa. Nos Estados Unidos há um novo exame, que é em casa, né? Que a pessoa leva para casa para fazer. É do tipo PCR, com a coleta de material com cotonete, com bastonete lá e tal. E que vai custar algo em torno de $20. Vai ser um exame caro, aliás, comparado ao que se tem cobrado por aqui. É um exame até certo ponto barato, mas tá raro, porque todo mundo foi para cima desse exame para procurar saber. Aí né? já viu. Gente querendo testar a família antes de festa de Réveillon, de Ano Novo e tudo, de Natal e tal.